Olá, boa noite a todos. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão chegando para nossa live. Hoje, terceiro dia dos 21 dias que ficaremos juntos aqui, compartilhando a palavra de Deus e também orando juntos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só lembrando os irmãos, que todos os dias, às 9 da manhã, nós estamos fazendo a leitura do livro através do canal do Telegram, num chat ao vivo, Todos os dias, às 9 da manhã, em ponto, eu estou lendo a nossa lição diária. E à noite, às 22 horas, eu estou compartilhando a palavra com os irmãos. Então, todos os dias, às 9 da manhã, leitura da nossa lição, do nosso capítulo do livro. À noite, compartilhar da palavra às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite. Deus abençoe todos que estão chegando, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ficar por 21 dias, compartilhando a palavra de Deus todos os dias, e eu quero desafiar você a não perder nenhum dia, a estar todos os dias conosco. Quero desafiar você a verdadeiramente nesses 21 dias mergulhar aí na palavra de Deus, esses 21 dias para liberar a fé. Hoje, nossa palavra, hoje nós vamos falar sobre os filhos permanecem em casa. Os filhos permanecem em casa. Nós vamos ter um texto base, então peço que você já pegue a sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 35. João, capítulo 8, versículo de número 35. Jesus, explicando aos discípulos acerca do pecado, ele vai dizer assim, João capítulo 8, verso 35, e aqui nós iniciamos a palavra. Jesus vai dizer assim: ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Então nós temos uma afirmação de Jesus aqui, muito categórica por sinal, que os servos, eles não permanecem para sempre em casa. Quem permanece para sempre em casa são os filhos, E por isso daí o tema da nossa palavra hoje. Filhos permanecem em casa. Para nós entendermos o que nós queremos fazer e o que Deus quer falar conosco, eu quero usar o exemplo de três personagens bíblicas que foram expulsos de casa, que não permaneceram em casa, e o motivo por que esses três personagens bíblicos não permaneceram em casa. Eu quero falar de Adão, eu quero falar de Caim e eu quero falar de Ismael. O que é que os três têm em comum, pastor? Os três, de certa forma, foram expulsos de casa, eles não permaneceram em casa. Adão foi expulso do jardim, Caim foi expulso da porta do jardim e o Ismael também foi expulso de casa. Ou seja, esses três, eles não permaneceram em casa, eles não permaneceram na casa. Eles precisaram sair, eles acabaram tendo, no caso de Adão e no caso de Ismael, por exemplo, eles foram expulsos da casa. E qual é o motivo? E analisando os motivos pelo qual eles foram expulsos, nós vamos compreender que os filhos nunca, jamais serão expulsos da casa, jamais serão colocados para fora da casa, porque os filhos permanecem em casa. Primeiro exemplo é o exemplo de Adão. Adão foi expulso de casa. Se nós abrirmos a palavra de Deus lá em Gênesis, abre comigo. Gênesis no capítulo de número 3, verso de número
23, Gênesis 3, verso 23, diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O Senhor lançou Adão fora do jardim. Ou seja, o jardim é a casa de Adão. O jardim é a casa de Adão, a casa de Deus, onde Deus vinha visitar Adão. E Adão, ele foi expulso, ele foi colocado para fora do jardim. Por que Adão foi colocado para fora do jardim? Preste atenção. Deus, quando criou o jardim, a Bíblia diz que Deus colocou ali árvores de todos os tipos e espécies, né? Árvores agradáveis à vista, árvores boas para comer, e Deus também colocou duas árvores em especial: a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, elas têm um significado. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que gera morte. E por que essa árvore é a árvore que gera morte? Porque essa árvore é a árvore que simboliza a vontade humana, a vontade do homem. E o homem, naturalmente, ele está inclinado para o pecado. E a vontade do homem, os desejos do homem, normalmente vão levar ele à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E uma vez que as minhas vontades estão inclinadas ao pecado, consequentemente, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a morte. O próprio Deus falou a Adão dizendo: olha, de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então, naturalmente, a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a morte, que é o resultado do pecado, que é o resultado da desobediência. O resultado da desobediência é a morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza isso. Pastor, e o que simboliza a árvore da vida? O próprio nome já diz. A árvore da vida simboliza a vida. Então, Adão, ele tinha dentro do jardim a árvore da vida, e quando Adão comia da árvore da vida, é o mesmo que Adão estar ingerindo o próprio Deus, porque o Deus é a vida. Deus é a fonte de toda a vida, ou seja, a árvore da vida dentro do jardim nada mais é do que um símbolo do próprio Deus. E todas as vezes que Adão comia da árvore da vida, é como se ele estivesse se alimentando da vida do próprio Deus. Observe que antes de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado não tinha entrado na terra. O pecado não entrando na terra, consequentemente, também não havia morte. Não existia morte. Ou seja, a morte só vai existir depois da desobediência de Adão. Pastor, se a morte só vai existir depois da desobediência de Adão, então por que Deus colocou a árvore da vida ali? Porque essa não é a vida que nós costumamos entender, não é a vida humana. A árvore da vida, ela simboliza a vida do próprio Deus, que hoje para nós é tipificado como o novo nascimento. Então observe o que eu vou te dizer. Por que Adão não pôde permanecer em casa? Porque Adão trocou a vida pela morte. Adão trocou a árvore da vida, que é a vida do próprio Deus, dentro dele, né? Ele se alimentando da vida do próprio Deus pela morte. Isso para nós é tipificado hoje no novo nascimento. A Bíblia diz que, olha o termo, nós nascemos de novo. Por que nós nascemos de novo? Porque nós estávamos mortos em nosso espírito. E quando nós cremos, quando nós enxergamos a Cristo, quando nós cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem, entra dentro de nós, se conecta ao nosso espírito que estava morto, e esse espírito que estava morto, ele vive novamente. Ou seja, nós nascemos de novo, nós nascemos outra vez, o novo nascimento, e nós nascemos para uma nova vida. Então observe,
O ponto aqui é: servos não nasceram de novo. Filhos nasceram de novo porque eles têm a vida do próprio Deus. Como eu disse ontem, falando sobre o cristianismo, a nossa fé, irmãos, não está ligada a um conjunto de regras que vai mudar o seu comportamento. A nossa fé está ligada a uma nova natureza. Preste atenção. Conversão, nascer de novo, não é o mesmo que você mudar os seus hábitos. Muitas pessoas mudam os hábitos sem nascer de novo. Observe, pastor, o irmão fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, o irmão fazia coisa errada, não faz mais. Ele nasceu de novo. Não necessariamente. Porque o evangelho, a boa notícia, não é Deus mudando o nosso comportamento exteriormente. A boa notícia é que o próprio Deus agora vive dentro de nós. Preste atenção, a boa notícia do evangelho é que o próprio Deus, que é a vida, habita dentro de você. Existe alguém morando, habitando dentro de você. E esse alguém, ele é a fonte de toda a vida. Então observe, nós não estamos falando de uma mudança de comportamento, nós estamos falando da vida de Deus dentro de você. Nós não estamos falando de um conjunto de regras novo que você vai precisar seguir. Você que é novo convertido, você que converteu há pouco tempo, deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não tem a ver com a sua mudança de comportamento exterior, sem que exista uma realidade interior dentro de você. O evangelho anuncia que o próprio Deus veio habitar em mim. O evangelho, a boa notícia é que eu estava entregue ao pecado e consequentemente à morte, e Deus veio do céu, se fez carne, morreu em meu lugar para pagar o preço pelo meu pecado. Mas não só isso, Jesus, ele enviou o seu Espírito. Nós temos dentro de nós o Espírito de Cristo. Por quê? Porque não adiantaria Jesus Cristo morrer pelos pecados que eu iria continuar cometendo de forma indiscriminada. Não adiantaria ele pagar o preço pelos pecados que eu continuaria cometendo. Eu não teria nem força para lutar contra esses pecados. Não adiantaria. Então, ele não só morreu pelos meus pecados, como ele veio para dentro de mim como vida, como fonte de vida. Para quê? Porque a vida de Deus dentro de mim é que me capacita a ser uma nova criatura. Então, eu não mudei o meu comportamento, eu nasci de novo. Eu nasci com uma nova essência, a essência da vida de Deus. Por que Adão, pastor, não permaneceu na casa? Por que Adão foi expulso da casa? Porque ele rejeitou a vida de Deus. Todos aqueles que rejeitam a vida de Deus não permanecem na casa, porque não são filhos. Observe, tem muitas pessoas acreditando que o evangelho é um pacote de regras que você agora pegou para você. Olha, agora eu sou crente, não posso isso, não posso aquilo outro. Deixa eu dizer para você, você não entendeu o evangelho. O evangelho é o próprio Deus como vida vindo habitar dentro de você. Não tem a ver apenas com uma mudança de comportamento, tem a ver com uma pessoa viva habitando dentro de você. Você morreu para o velho homem e você nasceu de novo. Então, deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo não morreu na cruz para mudar o seu comportamento. Jesus Cristo morreu na cruz para te dar vida, e vida em abundância. Esse realmente é o evangelho. Preste atenção. Se você frequenta uma igreja só com o objetivo de cumprir regras, você não vai permanecer. Pastor, por que eu não vou permanecer? Porque você não é filho. Filhos são aqueles que nasceram de novo. Ou seja, o que significa ser filho? Ser filho significa ser da mesma natureza, ser da mesma espécie, ter o mesmo DNA, ter a mesma vida. Quando a Bíblia diz
que aqueles que creram em Cristo receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, está dizendo para nós que agora nós somos da natureza de Deus, nós temos a semente de Deus, a semente da vida dentro de nós, nós temos o Espírito do próprio Deus, que é a vida, morando e habitando dentro de nós. Então, deixa eu dizer algo para você, não é uma questão de mudar comportamento, é uma questão de nascer de novo. Deixa eu dizer para você, o velho homem não há salvação para esse velho homem, não tem conserto para ele, não tem conjunto de regras que conserte o velho homem. Para o velho homem só existe um caminho. Qual caminho? A cruz. Ele precisa ser crucificado com Cristo. Tá, pastor, mas como é que a gente resolve agora? Nascendo de novo. Preste atenção. Filhos não rejeitam a vida de Deus. E aqui eu quero pontuar algumas coisas. Se você é alguém que estuda a palavra de Deus para ter conhecimento apenas, você pode muito bem ser apenas um servo e não ser um filho, porque a palavra de Deus não é para encher nossa cabeça de informação, a palavra de Deus é para encher o nosso espírito de vida. O que é que Jesus disse? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por que os fariseus eles ficavam admirados com os ensinamentos de Jesus? A Bíblia diz, o texto diz assim, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Que autoridade é essa, pastor? É a vida de Deus fluindo. Deixa eu dizer para você, preste atenção, nós precisamos quebrar esse paradigma que existe de que conversão é apenas mudança de comportamento. Consegue compreender? Preste atenção, não é apenas mudança de comportamento, é receber a vida do próprio Deus dentro de nós. Não adianta você proibir alguém de comer pudim se a pessoa vive o tempo todo morrendo de desejo de comer pudim. Não adianta. Na primeira oportunidade que ela tiver, quando ninguém estiver vendo, ela vai lá comer o pudim, porque as regras não adiantam. Se você quer realmente mudar a vida dessa pessoa para que ela não coma mais o pudim, você vai precisar tirar de dentro dela a vontade de comer pudim. E o dia que você tirar a vontade de comer pudim, você pode colocar o pudim na frente dela que ela não come mais. Por quê? Porque não mudou o comportamento, mudou a natureza, mudou a essência. Consegue compreender? Deus não quer te dar um conjunto de regras para você seguir. Deus está mudando a sua natureza. Nós somos filhos, por isso nós permanecemos em casa. Por quê? Porque nós não ignoramos a vida de Deus. Nós não ignoramos. Deixa eu dizer para você. Tudo aquilo que nós fazemos em comunhão, inclusive uma live como essa, se você não extrair vida disso aqui, é só perca de tempo. Conjunto de regras, todas as religiões têm. Se você for para o hinduísmo, tem. Se você for para o islamismo, tem. Se você for para o judaísmo, tem. Se você for para o espiritismo, tem. Todas as religiões têm um conjunto de regras. Pastor, então qual que é a diferença do cristianismo? É que no cristianismo, os servos se tornaram filhos, receberam a própria natureza do Pai, receberam a vida de Deus. Consegue compreender? Eu quero ler um texto. Quero ler 2 textos, na verdade, para nós encerrarmos isso aqui e ir para o nosso próximo personagem que foi expulso de casa, que foi o Caim. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Quero mostrar para você um texto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 30 e o verso de número 31. Olha só que interessante. Eu vou recitar para você o texto de Gênesis, porque o texto de Gênesis eu sei que você conhece claramente. A Bíblia diz, né, que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e imediatamente os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, o texto vai dizer que Eva comeu, deu também ao seu marido, ele comeu com ela, os olhos dele se abriram de imediato,
e eles perceberam que estavam nus. Então preste atenção em algo. Quando eles comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abrem. Só que quando eles comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abrem para o pecado. Coisa que eles não enxergavam antes. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles não conseguiam enxergar pecado. Mas quando eles comem errado, quando eles comem da árvore errada, ao invés de comer da árvore da vida, eles comem da árvore da morte, os olhos deles se abrem para o pecado. Mas aqui em Lucas, capítulos 24, 30, 31, nós temos mais algumas pessoas comendo algo. E olha o que acontece. O texto diz assim, falando de Jesus no caminho de Emaús. E aconteceu que quando estavam em casa, Jesus chegou em casa com esses dois discípulos, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Jesus lhes deu o pão para comer. Que pão que é esse, pastor? É o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Olha só, então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Preste atenção. Jesus anda com eles todo o caminho até Emaús, conversando com eles, perguntando para eles o que aconteceu, explicando para eles as escrituras, e os olhos deles estão fechados. Por quê? Porque quem está com eles ali é a própria vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A própria vida está andando com eles, só que eles não reconhecem. Por quê? Porque eles ainda estão sob o efeito da comida que Adão comeu. Os seus olhos estão fechados para a vida. Quando eles chegam em casa, Jesus pega o pão, parte o pão, dá graças como ele sempre fazia e dá para eles comerem. Quando eles comem esse pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles perceberam quem é que estava ali. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando Adão comeu errado, os olhos de Adão se abriram para o pecado. Quando esses discípulos no caminho de Emaús, depois que chegaram em casa, comeram certo, comeram do pão da vida, os olhos deles se abriram para eles enxergar a Cristo, a própria vida. Preste atenção. Aqui nós temos duas coisas opostas. Pastor, o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É quando eu decido fazer a minha própria vontade. Deus disse, não coma. Adão disse, eu vou fazer minha própria vontade. Todas as vezes que você decide fazer a sua própria vontade, você está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o resultado, pastor? Os seus olhos vão se abrir para o pecado e provavelmente você não vai permanecer na casa, assim como Adão não permaneceu. Mas todas as vezes que eu recebo o pão da vida, que eu recebo a vida de Deus em mim, os meus olhos se abrem para enxergar a Cristo. E quando eu enxergo a Cristo, eu sou transformado de glória em glória. Você sabe por que os filhos permanecem em casa? Porque os filhos não ignoram a vida. Adão ignorou a vida. Deixa eu dizer para você, você não pode ignorar a vida. Seja em qualquer coisa que você for fazer numa reunião na sua casa, precisa haver vida. No culto que você vai, precisa haver vida. Não é sobre um conjunto de regras, não é sobre mudar um comportamento apenas, é sobre ter a natureza do próprio Deus, porque quando nós nascemos de novo, o próprio Deus vem habitar em nós. Segundo exemplo que eu quero usar aqui, para dizer para você que os filhos permanecem em casa, é o exemplo de Caim. Nós conhecemos a história. Depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, eles têm filhos. 2 filhos inicialmente, a Bíblia descreve ali, Caim e Abel. Num certo momento, a Bíblia diz que, passado alguns dias, eles resolveram trazer para o Senhor uma oferta. Então preste atenção. Os 2 decidiram trazer a oferta. Então, algumas pessoas que acham que o evangelho, ele tem a ver com adoração. Mas deixa eu dizer para você, na história de Caim e Abel, nós percebemos que os 2 são adoradores. Os 2 decidiram levar a oferta, os 2 decidiram oferecer um sacrifício a Deus.
Qual que é a diferença? A Bíblia diz que Caim, sendo lavrador da terra, decidiu pegar as primícias dos frutos, os melhores frutos, os frutos mais bonitos que tinham, e levar em oferta ao Senhor. Já Abel, que era pastor de ovelhas, decidiu pegar dos primogênitos das ovelhas e a gordura das ovelhas e levar em oferta ao Senhor. Aqui tem um ponto interessante. Preste atenção. Depois que Adão pecou, existem apenas duas formas de você entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Preste atenção nisso. Apenas duas opções. Pastor, qual que é a primeira opção que me faz entrar na presença de Deus e permanecer na presença dele? Não ter pecado. Se você não tem pecado, você pode entrar na presença de Deus e você pode permanecer lá o tempo que você quiser e você vai sair de lá com vida. Pastor, tá, mas essa opção eu já não tenho mais. Então qual é a segunda opção que eu tenho? Se você não consegue entrar diante de Deus sem pecado, então necessariamente você vai ter que entrar com sangue inocente derramado. Preste atenção. Adão ignorou a vida. Caim ignorou o sangue. Caim decidiu levar as ofertas da terra. E deixa eu dizer para você, oferta essa que custaram muito para Caim. Provavelmente custaram muito mais do que custaram para Abel. Caim teve que lavrar a terra, Caim teve que plantar a semente, Caim teve que aguar a terra, Caim teve que limpar as possíveis pragas e abrolhos que nasceram ali perto desses frutos, Caim teve que colher o fruto, Caim teve que escolher o melhor fruto, Caim teve que levar esses frutos carregando com seus próprios braços. A oferta de Caim, para Caim, custou muito mais. A oferta de Abel, o cordeirinho nasceu sozinho. Ele não precisou fazer força nenhuma. Ele não precisou nem carregar o bicho, que o bicho anda sozinho. Ele só foi arrastando, puxando o bicho e ofereceu a Deus. Preste atenção. Só que tem um porém aqui. Qual é o porém? Depois que Adão pecou, se algum homem que tem pecado quer entrar diante de Deus e sair dali abençoado, precisa necessariamente estar com sangue inocente alheio. E Caim simplesmente ignora o sangue. Por que Caim vai ser expulso da porta do jardim? Por que Caim vai ter que sair da casa? Porque Caim ignorou o sangue de Cristo. Esse sangue desse animal tipifica o sangue de Cristo. Na época de Caim e Abel, Cristo ainda não tinha vindo. Então, as tipologias é que apontavam para Cristo. Por que Abel foi aceito e por que Caim não foi aceito? É muito simples, pastor. É muito simples. Não é que Abel é melhor do que Caim. Não é que Abel se esforçou mais do que Caim. Não é que Abel é mais justo do que Caim, como você pensa. É porque Abel tinha um elemento fundamental. O quê? Abel não confiava na sua própria obra. Abel confiava no sangue de Cristo. Trazendo para os nossos dias, trazendo para o nosso contexto de hoje. Pastor, o que isso significa? Quem é Caim nessa história? Todos aqueles que confiam nas suas próprias obras. Todos aqueles que acham que vão ser aceitos por Deus por aquilo que fazem. Deixa eu dizer para você, tem muito crente nessa situação. Qual situação, pastor? Eles não confiam no sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados e que abre um novo e vivo caminho para que nós possamos já chegar a Deus com segurança. Eles confiam no seu bom comportamento, eles confiam na sua quantidade de oração. Pastor, eu sou de Deus, eu oro muito, Deus me aceita por causa disso. Deixa eu dizer para você, você não passa de um Caim tentando convencer Deus que você é bom o suficiente para ser aceito por Ele. Mas se houvesse alguma oportunidade para nós sermos aceitos por aquilo que nós fazemos, Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Então deixa eu dizer para você, para de confiar no seu bom comportamento, para de confiar nas suas boas obras, para de usar isso como moeda de troca diante de Deus.
Para de chantagear Deus com as suas boas obras, ou querer chantagear Deus com as suas boas obras. Confia no sangue de Jesus Cristo. Sabe por que os filhos permanecem em casa? Porque os filhos não confiam nas suas boas obras. Os filhos confiam no sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz. Quando eu entro diante do Senhor, eu entro com a certeza total de que eu vou ser aceito. Por quê, pastor? Porque você é bonzinho e se comporta bem? Não, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Consegue entender? Se a minha vida vai ou não dar certo, deixa eu dizer para você, não está dependendo do que eu faço. Eu não tô negociando com Deus, eu não estou barganhando com Deus com as minhas boas obras. Eu estou confiando no sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. É esse sangue que me purifica, é esse sangue que me faz aceito diante do Senhor. Você sabe por que Caim não permaneceu na casa? Porque Caim ignorou o sangue. Todos aqueles que ignoram o sangue não permanecem na casa. Deixa eu dizer para você, as pessoas mais legalistas que eu conheci, eu me converti no ano de 1999, fazem 22 anos que eu me converti, fazem 22 anos que eu aceitei a Cristo. As pessoas mais legalistas que eu conheci foram as que mais rápido se desviaram da presença de Deus. As pessoas mais legalistas que eu conheci foram as que não. Sabe por quê? Porque elas andavam recriminando todo mundo. E elas normalmente se achavam superior aos outros. Não, eu me comporto bem. Eu lembro da minha época de juventude. Tinha uns jovens, sabe, retardados que acreditavam que Deus o aceitavam porque eles eram bons, não, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus. Não, vocês são um bando de pecadores, né? Como fez o fariseu lá no templo, quando Jesus conta a história, né? Ó, Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu dou meu dízimo de tudo, eu jejuo 3 vezes por semana. Não sou como esse publicano pecador miserável. São esses que não permanecem, sabe por quê? Porque esses confiam na sua própria obra. Esses confiam na sua própria obra. E os filhos só são filhos porque entenderam que o sangue foi derramado. O sangue foi derramado. Eu sou aceito por Deus. Eu sou completamente amado por Deus no maior nível que Deus pode me amar. Por quê, pastor? Porque você é bonzinho? Não. Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Caim não pôde permanecer em casa porque ignorou o sangue. Os filhos não ignoram o sangue. Os filhos confiam no sangue de Jesus Cristo. Nós não confiamos em nosso bom comportamento. As nossas boas obras, as nossas obras de justiça, diz a Bíblia, são como trapos de imundícia diante de Deus. Sabe o que significa literalmente a palavra trapos de imundícia? Significa, é como se fosse a ideia do pano que a mulher usa para estancar o fluxo menstrual. É assim que Deus enxerga as suas obras de justiça. Deixa eu dizer para você, o melhor de nós não seria aceito diante de Deus por suas obras. Nós confiamos no sangue de Jesus, porque nós somos filhos e permanecemos na casa. Interessante, eu estava estudando aqui hoje sobre isso, a palavra ali, Deus dá uma oportunidade para Caim. No verso 7 do capítulo 4, Deus diz assim, olha, Caim, se você fizer o bem, você será aceito, mas se fizer o mal, o pecado jaz à porta. E eu vi que essa palavra pecado no original tem 2 significados. Pode ser entendido como pecado, como eles traduziram, não está errado, mas também pode ser traduzido como oferta pelo pecado. E eu penso que a tradução melhor é oferta pelo pecado. Por quê? Porque olha o que Deus diz, se tu fizeres o bem, serás aceito. Se tu fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Ou seja, se o cara já fez o mal, quer dizer que ele já pecou. Então Deus está dizendo assim, Caim, funciona assim. Se você fizer tudo certinho e não tiver pecado, você é aceito. Então você pode vir de peito aberto.
Só que se você fizer o mal, você já pecou. Então, a oferta pelo pecado está à porta. Ou seja, Caim, se você fizer tudo errado, confie no sangue. Traga a oferta, traga o sacrifício, traga o sangue do cordeiro. Deixa eu dizer para você, irmão, eu não sou daquele que faz tudo certinho. Eu não sou daquele que confia na obra, eu sou daquele que confia no sangue. Eu só sou aceito por Deus por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. Entenda isso. Se você faz o bem, certamente serás aceito. Mas se você faz o mal, a oferta pelo pecado está à porta. Ou seja, quem é essa oferta pelo pecado? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está na porta e está batendo, dizendo assim: filho, não confie nas suas próprias obras. Confie na minha obra consumada. Confie no meu sangue. A oferta está à porta. O problema é que tem muitos que rejeitam o sangue. Por quê? Porque se acham dignos, se acham merecedores, acham que com as suas obras podem convencer a Deus de alguma coisa. Então, nós temos o segundo exemplo aqui de alguém que não permaneceu na casa, Caim. Por quê? Porque ele ignorou o sangue. Terceiro e último exemplo que nós vamos dar aqui, sobre alguém que não permaneceu na casa, foi Ismael. Ismael também foi expulso de casa por Sara, esposa de Abraão. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele teria um filho, e que desse filho viria toda a sua descendência e se transformaria numa gigantesca nação. E que através do filho de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas por Deus. Bom, o problema é que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a Sara então teve uma ideia que nasceu no coração de Sara. Qual é a ideia? Olha, já que eu não posso te dar filhos, deita-se com a nossa serva, com a nossa escrava, e ela vai te dar um filho. Ou seja, a promessa é para você de fato, que vai ser o teu filho, então não importa com quem você vai ter o filho, se é comigo ou se é com ela, até porque estamos ficando velho. Daqui a pouco não vamos conseguir mais ter filhos, então você deita com a nossa serva Agar e você tem um filho dela. E a Bíblia diz que Abraão concordou com a ideia que nasceu no coração de Sara, e então agora passa para o coração de Abraão a ideia de dar uma ajudinha para Deus. Ou seja, já que Deus prometeu um filho e não está dando conta de dar o filho para a gente, vamos dar uma ajudinha aqui para Deus. Vamos fazer da nossa forma, do nosso jeito e com nossa própria força, na força do nosso próprio braço. O que acontece? Abraão deita-se com Agar, a serva de Sara, e a Bíblia diz que eles têm um filho, e o nome do filho é Ismael. O problema é que Deus não aceitou esse menino como sendo o cumprimento da promessa. Por quê? Eu falei ontem para os irmãos aqui na final da live. Primeiro, porque a obra de Deus tem que começar com Deus, ser sustentada por Deus e ser finalizada por Deus. Se você perguntar assim, pastor, por que Deus demorou tanto para cumprir a promessa que ele fez a Abraão? Eu respondo para você assim, é porque Deus queria esgotar totalmente as forças de Abraão. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, o ventre de Sara já tinha murchado. Claramente nós percebemos pelo texto que Abraão não tinha mais vigor para ter relação sexual. A força sem esperança. Deus disse, Abraão, acabou a força, acabou, esgotou, não tem mais o que fazer, Senhor. Então agora eu vou cumprir a minha promessa. E na sua velhice, a Bíblia diz que Sara deu à luz um filho e chamou o nome desse filho Isaque. Então, observe. Só que quando o Isaque nasceu, o Ismael teve que ir embora. Porque o Ismael começou a perseguir o Isaque. A Bíblia diz que na festa de aniversário ali de Isaque, né, eles estavam celebrando o nascimento de Isaque, o Ismael começou a provocar o menino. Por quê? Quem que é o Ismael? O Ismael é a força do braço. O Ismael é aquele que foi feito pela vontade do homem, na força do braço do homem. Quem que é Isaque? Isaque é aquele que foi feito no poder de Deus, sem ajuda de homem, sem possibilidade de homem fazer nada, sem esperança de homem. Então nós temos aqui mais uma vez 2 pontos.
Ismael simbolizando as obras da lei e Isaac simbolizando o fruto da graça. Por que o Senhor diz obra da lei e fruto da graça? Muito simples, porque na lei, a lei não tem fruto. O máximo que se pode fazer na lei é a obra para tentar convencer Deus de alguma coisa. Só que na graça não tem esforço. Abraão não foi ideia dele, não nasceu com ele. É puro fruto da graça e do favor de Deus. Qual que é o problema? O problema é que todo aquele que vive na lei persegue aqueles que vivem na graça. Lendo de manhã aqui o livro do pastor Aloysio, nós falamos sobre algo interessante. O servo sempre tem inveja do filho. Por que o servo tem inveja do filho? Porque o servo faz e no final não fez o suficiente. E o filho só recebe porque é filho. Não fez nada, recebe graça, recebe favor de Deus. Sabe por que Ismael não pôde permanecer na casa? Porque Ismael é Abraão e Sara ignorando a graça de Deus. Então, filhos não ignoram a graça. Filhos não querem conquistar. Nós somos a geração de conquistadores. Você é a geração de conquistador. Eu não sou. Porque eu não nasci para conquistar nada. Pastor, mas por que você não nasceu para conquistar nada? Porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me entrega tudo pronto. Eu tenho um pai que me entrega mesmo quando eu não mereço. Consegue compreender? Olha para a parábola do filho pródigo. O menino pega a parte da herança, vai e gasta tudo com o que não deveria gastar. E aí ele volta depois dizendo assim, olha, meu pai não vai me aceitar nem como servo. Mas quando ele chega, ele tem a surpresa. Porque o pai corre ao encontro, abraça ele, troca o anel, troca a sandália, dá vestimenta nova e fala, filho, você estava morto e reviveu. Aí o servo lá que tem título de filho, mas era só um servo. Trabalhando o tempo, pai, eu trabalhei a vida inteira e o senhor não me deu nem um cabrito velho para matar com meus amigos. Aí ele olha assim, você não entendeu, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. O problema é que tem muita gente que já deveria estar assumindo a posição de filho, que ainda quer continuar sendo servo. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua melhor performance não surpreende a Deus. A sua melhor performance de crente não é trapo de imundícia. Deixa eu dizer para você, né, como diz o pastor Aloysio sempre, existem dois problemas. O quê? Primeiro, Deus ele é rico demais e poderoso demais para vender algo para você. E você é pobre demais para poder comprar algo de Deus. Esse tipo de relacionamento nunca vai funcionar. Porque você quer comprar, você quer pagar algo para Deus, só que Deus é rico demais, ele não precisa vender nada. E segundo é que você é pobre demais para pagar alguma coisa. Então como é que funciona? Só tem uma forma. Se ele resolver te dar de graça, favor. Você sabe por que os filhos permanecem em casa? Porque eles não ignoram a graça de Deus. Consegue compreender? Deixa eu pegar no seu pé um pouquinho aqui. Se você é do tipo que pensa assim, olha, pastor, esse mês eu dei o meu dízimo, agora Deus vai me abençoar. Deixa eu dizer para você, você não passa de um Ismael. É isso que você é. Lei. Consegue compreender? Pastor, mas onde está a graça, irmão? Nem vou te contar para você não escandalizar. Mas a graça está naquele que fala assim, pai, esse mês eu não consegui nem dar o dízimo, mas eu sei que o Senhor é pai. E eu sei que o seu favor está sobre mim. E sei que mesmo sem merecer, o Senhor é tão bom e tão poderoso que vai continuar me abençoando. E aí, presta atenção, tem um monte de dizimista que passando apuro. Aí tem lá o infeliz do irmão que é infiel, que não deveria ser, mas é infiel, vivendo a graça e o favor de Deus. Qual que é o problema? É que aí o Ismael começa a perseguir o Isaac e fala, opa, tem algo errado. Eu faço tanto e Deus não me dá, e esse infeliz não faz nada e recebe. É porque ele assumiu uma posição. Qual é a posição? De filho. Ele é filho. E filho desfruta da graça. Filho desfruta do favor. Filho é filho, ele tem por Deus, ele tem pai, ele tem por Deus por pai. É filho, ele está debaixo do favor, está debaixo da graça.
Consegue compreender? Se eu fosse você, eu sairia agora mesmo debaixo da lei e também começaria a viver debaixo do favor e da graça de Deus. É porque, deixa eu dizer para você, todos aqueles que estão tentando conquistar não entenderam a quem tem por pai. Quando nós entendemos quem é o nosso pai, toda a obediência que nós temos a ele não é para conquistar mais nada. Toda a obediência que nós temos a Deus, depois de entendermos que ele é pai, é só por gratidão e não mais tentando comprar favor de Deus, porque o favor de Deus é muito caro, você não consegue pagar. Só tem uma forma de se receber, se você se posicionar como filho. Tente entender, por que você acha que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Para que você acha que ele contou aquela parábola? Pessoas leem a parábola e não entendem. O menino não era inocente. O menino não era um coitadinho, o menino maquinou o mal contra o pai. O menino pegou o dinheiro do pai e foi gastar com aquilo que não devia. Foi tudo planejado, calculado. O pai podia muito bem dizer assim, olha, você gastou porque você quis, não está sendo de volta. Mas não é essa a atitude do pai. Por quê? Porque nós estamos num tempo, irmãos, que Deus abençoa quem não merece. E esse é o único motivo pelo qual eu sou abençoado. Pastor, por que o senhor é abençoado? Só tem um motivo. Porque Deus decidiu abençoar gente que não merece. Eu entrei na fila. Estou posicionado como filho. Eu sou filho. Eu estou debaixo da graça e do favor. Não é porque eu mereço. Não é porque eu fiz nada para merecer. Não é porque eu estou tentando satisfazer a Deus com a força do meu braço. Eu estou posicionado como filho porque a graça de Deus está sobre a minha vida. E também está sobre a sua vida. Então vamos só recapitular aqui. 3 que foram expulsos. Adão, por quê? Porque Adão ignorou a vida. Caim, por quê? Porque Caim ignorou o sangue. E Ismael, por quê? Porque Ismael ignorou o favor, a graça de Deus que vem sem esforço. Deixa eu dizer para você, pessoas que ignoram a vida, pessoas que ignoram o sangue, pessoas que ignoram a graça de Deus, não são filhos, são servos. E normalmente não vão permanecer em casa. O filho pode até sair de casa, mas acredite, se ele é filho, ele vai voltar. Eu não estou dizendo para você que um filho de Deus não pode se afastar da igreja, dos caminhos de Deus. Ele se afasta, muitos se afastam. Mas acredite, se ele realmente é filho, se ele experimentou a vida, se ele experimentou o sangue e se ele experimentou a graça de Deus, acredite, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. E quando ele voltar, o pai vai estar de braços abertos, porque é assim que o pai recebe filhos, mesmo que eles não mereçam. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para que toda a religiosidade do inferno caia por terra e que você possa ser livre, se posicionar debaixo da graça e do favor de Deus. Ore comigo em nome de Jesus. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor gratos de coração. Gratos pela tua vida, porque o Senhor habita, mora dentro de nós. Gratos pelo seu sangue, porque verdadeiramente é o seu sangue que nos purifica de todo pecado, e gratos pela sua graça, porque pela graça é que nós podemos ser abençoados, Senhor, porque nós entendemos realmente que nós não merecemos e não há nada de bom em nós. Nós somos gratos ao Senhor pela vida do Senhor, pelo sangue do Senhor e pela graça do Senhor que está sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor nos permita ver que se há vida do Senhor nessa live hoje, se o pão da vida está sendo servido aqui, em nome de Jesus, que aos seus filhos comerem esse pão da vida, os olhos se abram, as escamas dos olhos caiam, Senhor, assim como aconteceu com os discípulos lá no caminho de Emaús, no nome de Jesus. Eu quero declarar bênção de Deus sobre a tua vida.
Eu quero declarar que você está debaixo do favor de Deus, você é filho, você está debaixo da graça do Senhor, você é filho, e que toda mentira que o diabo tem tentado contar para você, tentando fazer você conquistar aquilo que já é seu, caia por terra na sua mente, que a sua mente seja liberta em nome de Jesus. Eu declaro que você está debaixo do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, e é por isso que você é aceito, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a vida de Deus está dentro de você, e que essa vida, ela não vai apenas mudar o seu comportamento. Eu declaro que essa vida é a nova natureza que você recebeu da parte de Deus. Você nasceu de novo em Cristo, você é uma nova criatura, no nome de Jesus Cristo. Nesse terceiro dia, eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Só quero lembrar os irmãos, amanhã, 9 horas da manhã, leitura do nosso quarto dia. Deixa eu ver, nós vamos falar no quarto dia, amanhã, nós vamos falar sobre a perfeita vitória. Existem vitórias, mas existe a vitória perfeita. Amanhã, quarto dia, vamos falar sobre a perfeita vitória, às 9 da manhã, no chat ao vivo, lá no canal do Telegram. E às 10 horas da manhã eu vou compartilhar uma palavra com os irmãos sobre a vitória perfeita. Quero te pedir só uma coisa. O quê? Seja usado por Deus em nome de Jesus. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Estou te pedindo em nome de Jesus. Estou pedindo algo a você em nome de Jesus, que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra no nome de Jesus Cristo, através da sua vida. Tira aí o print da tela, envia, compartilha. Eu vou salvar agora a live lá no feed, vai lá, comenta alguma coisa. Qual é o livro? O livro é Eu Criei Por Isso Falei, Pastor Aloísio Silva. Eu Criei Por Isso Falei, Pastor Aloísio Silva. Esse é o livro. Recomendo muitíssimo esse livro, Pastor Aloísio Silva, um homem de Deus abençoadíssimo. Então, estou te pedindo, compartilhe, 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 compartilhe o máximo que você puder. Vamos fazer, seja instrumento de Deus, irmão. Não deixa a preguiça vencer você. Eu vou salvar no feed agora, você vai lá e comenta, marca as pessoas, comenta alguma coisa. Seja um instrumento de Deus. Vamos encher essa internet com a palavra de Deus no nome de Jesus. Amém? Até amanhã, para aqueles que vão estar na leitura 9 da manhã, para aqueles que não vão estar, amanhã às 22 horas nós estamos aqui, a vitória perfeita. Deus te abençoe, uma excelente noite, fique em paz em nome de Jesus.